Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do Peixão, bastidores desse novo Santos, comandado por Odair Hellmann. Eu estive no CT Rei Pelé, conversei com o treinador e tenho algumas novidades para vocês, inclusive com a chegada de reforços e tudo mais, o que esperar desse Santos para a próxima temporada. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Olha aqui, ó. Isso aqui é o Sol de Santos, né? Hoje pela manhã eu estive lá no CT Rei Pelé para acompanhar o trabalho da rapaziada que parou durante as festividades do Natal. Depois se reúne nessa semana, né? Apenas durante 3 dias. Na sexta-feira para de novo, volta na semana que vem. Atibaia, interior de São Paulo, ficam 5 dias lá continuando a pré-temporada. Tem amistoso com o Esporte Clube São Bernardo. Depois voltam para Santos, né? E aí na última semana, aquela decisiva, né? Antes da estreia no Campeonato Paulista, o Santos estreia dia 14 contra o Mirassol na Vila Belmiro. O que esperar do Santos, né? Sob comando de Odair Hellmann? Primeiro eu quero dizer o seguinte: o Odair caiu nas graças da imprensa santista, do clube, pela maneira como ele conduz as coisas. Eu posso dizer para vocês que eu conheço o Odair Hellmann porque trabalhei muito cobrindo o Grêmio Internacional e o Odair era o auxiliar do Inter durante muitos anos antes de ser efetivado como treinador. E quando auxiliar, mesmo quando auxiliar, o Odair já era um cara muito querido por todas as pessoas próximas pelo seu jeito de lidar com as coisas, com as situações. Um cara que sempre vinha conversar com a imprensa, brincar com a imprensa, criou uma relação muito boa. Não à toa, não sei se isso indica alguma coisa, mas enfim, é só um ingrediente, né? Não à toa ele ficou 1 ano e 9 meses no Internacional, né, como efetivo, né? Além de ter suprido carências, né? Várias vezes quando o time estava em troca de treinadores, ele tinha que assumir a bucha. Depois, quando ele assume o comando aí efetivo do clube, ele fica quase 2 anos, resgata o Inter da Série B, chega na final da Copa do Brasil. Depois teve um trabalho interessante no Fluminense, em que ele só sai por conta de uma proposta irrecusável dos Emirados Árabes, lá de Abu Dhabi, para treinar o Al Ahly, e fica quase 2 anos. Ele falou até hoje pra gente lá que faltou 5 dias, 3 dias, uma coisa assim, para ele completar 2 anos no deserto de Abu Dhabi. E é legal porque assim, a imprensa santista que cobre o Santos já tinha percebido isso. Eu hoje tive o primeiro contato, né? E mesmo eu que já conhecia ele, não quer dizer nada, porque o pessoal ali que tá tendo um primeiro contato com o Odair tá tendo essa receptividade. Ele, obviamente, isso é um papel do treinador, né? Os jogadores estavam chegando no gramado, ele estava cumprimentando todo mundo. Aí depois, antes de começar o treino, os seus auxiliares estavam lá preparando a atividade que foi de finalização. E aí, inclusive, ele deu uma bronca na rapaziada aí na finalização, já conto mais detalhes. Aí ele preparou, a rapaziada preparando o treino lá, ele veio até a imprensa e eu soube que ele já tem feito isso costumeiramente. Mas assim, nada formal, nada protocolar, a assessoria de imprensa já sabe disso e respeita. Ele chegou, conversou, desejou Feliz Natal para todo mundo e tudo mais. Isso poderia ser algo, tá, Chico, mas isso é básico. Mas não é comum. Não é comum treinadores de futebol fazerem isso, tá? Conversou com a gente e aí não foi algo simplesmente só falando sobre a vida, né? Teve isso também, ele contou histórias do deserto, histórias da bola, jogadores que estavam lá, o trabalho dele no Al Ahly, a cultura do país, tudo isso ele contou pra gente. Mas o que importa mesmo, né, que eu acho pro torcedor e pra gente ali que cobre o dia a dia do clube, é o objetivo final, é o trabalho dele. E isso eu achei muito bacana. Porque, por exemplo, ele chegou ali, começou a conversar com a gente e tal, e aí como é que estão? Passaram o Natal, papapá. E aí eu perguntei, tá, Odair, o que vai rolar aí hoje? E aí ele explicou. Ele falou, não, aqui a gente vai fazer um trabalho de finalização, primeiro com a rapaziada, a gente está soltando eles aos poucos e tudo mais, né? Tem uma questão física importante. Depois a gente vai fazer duelos, né? 3 contra 2, 4 contra 3, depois 4 contra 4, né? Para trabalhar bem a linha de 4. E aí eu trabalho defesa e ataque ao mesmo tempo. E ali ele foi orientando o pessoal. Dividiu em 2 grupos, né? Então tinha um pessoal fazendo finalização, já ia uma galera para fazer os duelos e tudo mais. Os goleiros também trabalhando muito com o Arzu, né? Que é o preparador de goleiros, monstro do Santos. E aí eu não vi o João Paulo, né? Aí eu falei, opa, o João Paulo já não tá ali. E aí depois ele também e a assessoria de imprensa, de uma forma muito clara, muito transparente, lá junto com o Fábio Maradei, junto com o Vitor dos Anjos, lá, rapaziada, passando pra gente informações muito claras. O João Paulo ele teve uma lesão no tendão, tá trabalhando na parte interna. O Rodrigo Fernandes e o Felipe Jonathan, eles
estão sentindo muitas dores, sentiram, né, muitas dores no começo de trabalho, então eles estão um pouco defasados fisicamente, estão trabalhando na parte interna. Essa é uma preocupação do Odair, por exemplo. Ele fala que eles não estarão no mesmo equilíbrio muscular para a estreia no Paulista, provavelmente não. Então eles já perderam tempo. E isso eu achei preocupante, porque são dois jogadores em tese, na teoria, titulares do time. Aí vamos lá, ele falou sobre outros jogadores que podem ser cedidos para a Copa São Paulo, né? Porque ele, nesse treinamento, por exemplo, ele juntou 5 garotos da base, que provavelmente vão defender o time na Copinha. Então ele vai ter que abrir mão desses 5 jogadores. Tem a situação do Ângelo e do Marcos Leonardo, que foram convocados para a seleção sub-20 para disputar o Sul-Americano. Eles têm que se apresentar dia 5 de janeiro. O Santos não vai liberar. Não vai liberar, ele falou que ainda não está certo, não quis abrir pra gente, mas no bastidor a gente já sabe que não vai porque o Palmeiras não liberou o Endrick. E como não é data FIFA, os clubes não têm a obrigação de liberar. E são 2 jogadores fundamentais para o Santos que tem algumas limitações e que está reforçando e tudo mais. Falou também sobre essa preparação um pouco antecipada. E aí foi muito legal que ele falou assim, por que a gente está correndo atrás do tempo? Porque a gente está num outro estágio. A gente precisa correr atrás deles. O Palmeiras, o São Paulo, eles já mantiveram o treinador, mantiveram o trabalho, mantiveram boa parte do elenco. Aqui não, a gente está começando um trabalho novo, é uma nova comissão técnica, então a gente tem que se antecipar. Por isso que eles, e ele ainda diz, essas festividades ferraram tudo, né? Porque infelizmente a gente tem que liberar, né, para Natal e Ano Novo, faz parte, mas o ideal é que não liberasse, que a gente trabalhasse firme durante todo esse tempo. E aí ele falou, se eu tivesse aqui já há um ano, eu liberava os caras 10 dias, não tem problema. Porque aí os caras já conhecem. Aí ele falou, o que ele trabalha nesse momento? Comportamento. O que é isso? Por exemplo, o moleque da base, que estão integrados, né, com o profissional nesse momento, os jogadores que estão chegando, os jogadores que já estavam, o que eles trabalham nesse momento? Justamente a forma de jogar que o treinador quer. Então, o posicionamento, de que forma você sai com a bola, de que forma você recompõe, tudo isso, por exemplo, quando o jogador da base é recrutado numa emergência, ele não precisa nem treinar, porque ele já sabe o que fazer. Então ele trabalha nessa semana, junto com todo mundo ali, comportamento, de como ele quer que o time jogue. Depois, obviamente, algumas questões adicionais. É para isso que serve a pré-temporada. São bastidores para vocês do que o Odair Hellmann falou pra gente ali numa conversa informal, nada demais também, né? Mas enfim, eu digo nada demais no sentido de polêmico, de algo que não pudesse ser revelado, não. Apenas coisas que a gente não tem a oportunidade, estou falando como jornalista, de colher de alguns treinadores. São raríssimos casos em que o treinador cola na grade, vem falar com jornalistas lá, vem dar uma atenção e vem explicar o porquê que ele está fazendo o treino dessa forma. Primeiro, por que ele abre o treino, né? Porque nem isso a gente acompanha mais. Infelizmente, a profissão de repórter, ela está cada vez mais extinta por conta disso. Os clubes estão cada vez mais fechados e a gente não tem acesso ao que eles fazem. E muitas vezes vem a crítica desmedida sem saber o que está acontecendo, sem o contexto. Por isso que essa troca de informações ela é fundamental. Isso até muda a avaliação sobre o trabalho do cara. Porque quando a gente vai criticar, a gente tem informação. Não, esse cara não podia jogar. Ah, por que não botou o fulano? Porque não podia. Ele estava trabalhando a semana inteira na parte interna. Como é que ele ia botar o cara lá sem condições? Vocês conseguem perceber a diferença? Eu acho que a transparência ela é sempre, enfim, a melhor saída nesses casos. Mas teve reforço, né? 2 reforços, na verdade, tiveram reforços. O Dodi, ex-Fluminense, um meio-campista muito interessante, que estava no futebol japonês. E o Santos conseguiu uma manobra muito boa de buscá-lo de graça, né? Conseguiu a liberação sem custo algum, apenas pelo salário. Ele já tem 26 anos. E ele jogou com o Odair no Fluminense. Foi muito bem lá. É um jogador que provavelmente ele é canhoto, mas pode fazer o lado esquerdo, pode fazer o lado direito, pode fazer primeira função também. Ele prefere jogar de segundo volante. Não tem um meia, né? A torcida está pedindo um meia, mas vamos combinar que meia é raríssimo hoje no futebol brasileiro. Talvez o Ganso seja o último grande meia. Se você olhar o camisa 10 do Corinthians é o Roger Guedes, o camisa 10 do São Paulo é o Luciano. Não existe mais o meia. Normalmente o Odair inclusive jogava no Inter com o Rodrigo Dourado de primeiro volante, Patrick e Edenilson. São 3 volantes? Não são meio-campistas. O Renato Augusto é um volante? Não é. O Paulinho é um volante? Não é. É um meio-campista. Eles jogam de segundo, jogam às vezes de primeiro, jogam chegando mais à frente, enfim, só para dar um contexto aí para vocês que o Dodi pode fazer essa função ali como segundo homem. E o outro é o João Lucas, que surgiu muito bem no Flamengo, lateral direito, lateral que inclusive se fala internamente que talvez o Santos tenha contratado um lateral tão eficaz quanto o Danilo, que foi o último, né?
Para muitos ali internamente, o último grande lateral do Santos foi o Danilo e agora o João Lucas pode ocupar esse espaço. 24 anos, jogou a última temporada pelo Cuiabá e foi bem. E o Santos consegue a sua contratação. Os dois falaram sobre o Odair. O João Lucas com uma impressão muito positiva e o Dodi falando que é um cara muito... o que a gente já imaginava, muito próximo, né, dos jogadores, que ele tem um jeito mais fechadão, assim, que aparentemente possa parecer isso, mas não é, em que é um cara muito chegado aos atletas e tudo mais. O Santos que já contratou o zagueiro Messias e também o Stephen Mendonça, atacante que estava no Ceará. Bom, acho que o Santos, assim, vai ter dificuldades, evidentemente, mas no Paulista que a gente vai sentir o que esperar desse Santos, do trabalho do Odair, do Paulo Roberto Falcão como coordenador de futebol, o professor Hélio Carraveta, que eu conheço muito e admiro demais, um mestre da preparação física, que saiu do Inter depois de, enfim, mais de uma década de trabalho lá, e o Santos também contratou ele, inclusive participou do anúncio desses dois jogadores. E aí, o que vocês acham que dá para esperar do Santos, do Peixão, para essa próxima temporada? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!